Vamos fechando os nossos olhos e pedindo a Deus que nós possamos usar todos os talentos que a gente tem. Um sorriso, um ouvido, um abraço e um coração, para que nós possamos usar e abusar do Fábio, do Evangelho, e juntando os nossos talentos, sair daqui muito melhor do que entramos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, gente. Boa noite. Atrasei, e a pontualidade é uma lei da sociedade, da nossa sociedade. A gente tem compromissos, a gente compra agendas para isso. O celular vem com o aplicativo de agenda para a gente usar. Então, é uma lei, a gente deve respeitar. Senão, tumultua tudo. Você marca um horário no médico, vai atender só no fim da tarde. Você tem uma reunião na empresa, não respeita, aí é o caos. Então, é uma lei social. Mas leis sociais passam. Leis sociais se adaptam com as circunstâncias. Não é disso que Jesus falou quando ele trata do assunto que abre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. A lei, ele não está falando da lei humana, evidentemente, porque essa lei muda, né, constantemente. Na época do Cristo já havia mudado muitas vezes. Então, e mudou de lá para cá muitas vezes também. Então, se fôssemos focar, não vou destruir a lei. O nosso Código Civil, por exemplo, ele mudou já 2 vezes nesse século e já está precisando de mais mudanças. Nossa lei, não vamos destruir nossa lei. Até 1962, entende? A mulher casada que quisesse abrir um negócio, ela tinha que ter autorização do marido, senão não podia. Aí veio o Estatuto da Mulher Casada mudar isso agora. Mudou a lei, mudaram os hábitos, a sociedade evoluiu. Mas não é disso que fala Jesus. E, no entanto, ele abre, Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do aspecto moral do Espiritismo, com esse capítulo. Eu não vim destruir a lei. É o primeiro capítulo. Por quê? Porque a lei é a base de tudo. A gente quer começar a entender o Evangelho, a gente quer começar a entender o Espiritismo. É a partir da lei. Então, é essencial a gente entender do que está se falando aqui. E eu acredito que, como a gente tem vindo, nós estamos sempre aqui estudando, ouvindo as palestras, participando dos estudos, eu acredito que saibamos dizer qual é essa lei, que a gente tenha condições de responder. Se eu perguntasse, por exemplo, aqui, qual é a lei que a gente deve observar? A que se refere Jesus, a que se refere Kardec no título desse capítulo, não vim destruir a lei. Com certeza eu sei que alguém saberia responder. Qual é a lei de que estamos falando? A lei de Gerson? Não, Gerson não. A lei de Moisés? Para nós não, né? Para os judeus sim, né? Os judeus ainda vivem em função da lei mosaica, na religião, na cultura deles. Mas são as leis de Deus, né? As leis de Deus. A nossa existência, ela é guiada por essas leis. Ela é regida por leis. Nós não vivemos por acaso. O nosso planeta não está onde está por acaso. O nosso sistema solar não está organizado do jeito que está com seus planetas, luas, satélites, por acaso. Dentro de uma galáxia que também não se formou e não se estruturou por acaso, que está dentro de outra maior ainda, e que gravita em torno de outros universos que a gente nem faz ideia, mas todos eles foram criados e funcionam com base em leis. Porque não existe acaso. Acaso é caos. O universo não é acaso, o universo é ordem. A vida é ordem. Tudo é regido por leis. Que leis? São as leis daquele que criou tudo isso. Deus criou a vida, criou os seres, criou a matéria, criou todos os elementos necessários para tudo isso frutificar.
frutificar e criou as leis que regem o funcionamento dessas coisas. Então são essas leis que a gente está falando. A gente se acostumou a pensar em leis de Deus com aquela ideia de religião, de igrejismo, né? A lei de Deus, tem que confessar, não posso pecar, não posso fazer isso. Isso nos dá um aspecto um pouco assim, muito afastado, uma relação de distância com essa tópico leis de Deus. É uma coisa assim etérea, uma coisa palpável. Aquela coisa que você vai se referir sempre no sábado antes da missa, quando vai fazer a confissão dos pecados, porque você pecou, violou a lei, para pagar a confissão. Não é isso, não é disso que se trata. Existem leis de Deus que a gente nem imagina que atuam na nossa existência, mas como é que a gente pode identificar o que seja uma lei natural ou uma lei divina? É a lei que o homem não criou. A lei que não é criada pelo homem é uma lei natural. Simples. Aí pergunta-se: algum homem criou a lei da gravidade? Não criou. Newton descobriu, que é diferente. Mas a gravidade funcionava desde o início dos tempos, porque é uma lei física, uma lei da física. As leis da física são leis naturais, porque não foram criadas pelo homem. O homem apenas descobriu a sua atuação. Então, sentou na árvore e caiu uma maçã na cabeça e ele foi perguntar: por que caiu essa maçã? E aí ele foi investigar, foi pesquisar e formulou essa lei que hoje a gente conhece como lei da gravidade. Mas é uma força que atua de forma natural, independentemente da nossa vontade, da nossa criação. As leis da química são leis naturais. As leis da biologia são leis naturais. As leis de Mendel, genética, a gente estuda na escola. Ele descobriu aquilo quando ele foi estudar os cruzamentos das ervilhas. Mas aquilo existia, sempre existiu. O padrão é o mesmo. Quando a gente fala em reprodução, em genética, o padrão é sempre aquele, porque ele funciona em cima dessas leis. Então são leis naturais, são leis de Deus. Só que essas leis a gente não precisa cumprir, porque elas se cumprem automaticamente. A gente não precisa pensar: eu não vou flutuar, eu preciso ficar preso no chão. Não, a gravidade faz isso automaticamente. Os nossos órgãos funcionam independentemente da nossa vontade. Preciso ficar pensando, respira, coração bate, sístole, diástole, sístole. Não preciso. Aí você esquece um minuto para falar no telefone e morreu, porque parou de pensar para o coração funcionar. A biologia segue suas leis, a física, a química, matemática, tudo segue suas leis, que são as leis naturais. A gente apenas entende o seu funcionamento e se adapta a esse funcionamento. Agora, existe outro bloco de leis que esses sim se aplicam nesse capítulo. E esses exigem o nosso cumprimento, que são as leis morais, aquilo que Kardec chamou como leis morais. Tá, o que são leis morais? O que é moral? Uma palavra muito utilizada, um termo muito utilizado. Mas se a gente fosse conceituar o que é moral, cada um de nós poderia ter um conceito diferente. É bem possível, porque existem N conceitos, existem N formas de entender o que seja moral. A mais perigosa delas é aquela que ficou mais forte, quando a gente busca usar o conceito de moral como sendo algo que transforma a conduta do outro. Aí a gente não está falando de moral, a gente está falando do moralismo, que é diferente. Ser moralista é isso, é buscar a melhoria da conduta do outro. Eu me preocupo com o progresso do vizinho ou do colega de trabalho. Eu quero que ele melhore. E eu cobro isso. Eu fico em cima. E fico cobrando, fico apontando. Você está fazendo errado. Você não deveria fazer assim, você deveria fazer assim. Isso é ser moralista. Não é moral. Moral não se trata disso. A moral se trata daquilo que diz respeito ao nosso interior. A adequação da nossa conduta íntima aos padrões de comportamento mais adequados. É íntimo. A gente só pode falar de moral quando a gente fala de nossa conduta, da nossa atuação. É só aí que cabe falar em moral. O que é diferente da ética. É isso que constitui a diferença do conceito de ética. Porque a ética diz respeito à nossa conduta na sociedade.
e os efeitos que a nossa conduta gera no outro. Aí sim, a gente está falando do reflexo no outro, mas a partir da nossa conduta. Quando falamos em conduta ética, é entender uma conduta que não, a nossa conduta interior, que não vai gerar prejuízo para o próximo. Isso é na ética. Agora, a moral precede, porque ela estabelece dentro de nós a consciência daquilo que deve ser certo, daquilo que deve ser a nossa conduta justa. Então, a partir daí a gente começa a entender. Então, se a moral diz respeito a isso, essas leis morais, elas devem atuar então no nosso íntimo. Eu devo entendê-las, eu devo estudá-las, eu devo cumpri-las, buscar o seu cumprimento no meu íntimo e não no próximo. Eu não vou falar assim, lei moral. Kardec separa em 10 leis para a gente entender melhor, né? Até para fazer uma analogia com os 10 mandamentos, né? Já tem essa tradição, fica mais fácil para a gente assimilar. Nós vamos falar, por exemplo, no livro dos Espíritos tem as 10 leis destacadas, né? Então tem a lei da duração, lei da conservação, lei do trabalho, lei do progresso, lei da destruição, né? São 10. E aí a gente não vai ler isso daí e cobrar do outro. Você deve fazer tal coisa. Você, Jana, deve agir de tal forma. Você, o dedo, né? O dedo é sempre importante nessa parte do moralismo, né? Sempre a gente está apontando você. E, no entanto, tudo diz respeito a eu, né? A gente esquece disso, né? Então, entender leis morais significa isso. O que eu devo fazer? E nesse ponto, a gente tem uma base. Kardec destrincha isso a partir do Evangelho, né? Todas as leis morais que Kardec estuda individualizadas no livro dos Espíritos, elas têm a sua base, ele tira essa base do Evangelho. Jesus veio trazer isso. E por quê? Porque isso é importante para o nosso progresso. Porque o nosso progresso só se realiza quando nós nos aperfeiçoamos moralmente. A nossa compreensão e a nossa conduta se estabelecem em suporte moral firme. O que é um suporte moral firme? É uma conduta que seja de acordo com aquilo que Jesus ensinou. E por que é a conduta que Jesus ensinou? Não existe outra moral diferente. Existem várias teorias morais que a gente poderia abordar. Isso reflete no campo da política, da sociologia, da antropologia, e vertentes que a gente poderia pegar e tentar estudar. Mas aí a gente se questiona: alguma dessas vertentes soluciona os problemas do homem? Considerado a partir da sua essência filosófica, a partir daquilo que a gente busca responder através das perguntas básicas da filosofia: quem somos, para onde iremos, de onde viemos, qual é o nosso papel, tudo isso. Essas doutrinas morais, elas respondem, elas solucionam esses problemas? Me parece que só agravam. Aliás, as grandes dissensões que a gente vive hoje na sociedade, relacionadas a esses assuntos políticos, sociológicos, antropológicos, etc., elas estão em base em doutrinas morais que são totalmente conflitantes. Então, um pode falar, de repente, mas a liberdade se sobrepõe a todos os outros direitos porque é um valor essencial do ser humano. O outro pode falar, a justiça social é um valor inerente ao equilíbrio da sociedade. Sobrepõe-se inclusive a liberdade, porque não há liberdade se não houver justiça social. Pode se discutir isso, se discute isso, e se briga por isso, e se mata por isso. Agora, quando a gente fala assim, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você, tem como essa máxima causar conflito? Tem. O egoísta, o individualista, o materialista, daquele que busca melhorar, que é a situação na qual todos nós estamos aqui hoje. A gente se reuniu aqui com esse objetivo comum. Nós estamos aqui em comunhão de objetivos. Todos nós estamos buscando melhorar, entender, buscar elementos para progredir. E aí a gente chega e fala assim: bom, recebe essa máxima. Como que eu devo viver nessa sociedade? Como eu devo viver nesse mundo turbulento? Nesse meio tão agressivo, tão violento, tão
individualista, tão materialista. Faça ao próximo o que você gostaria que fizesse para você. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Por isso que, e Kardec destaca isso com todas as letras, nós estudamos o Evangelho do Cristo, não com a ideia da religiosidade, da igrejice que a gente está acostumado a lidar com esse texto, mas como um guia, como uma apostila de aprendizado, de realização, porque é o guia moral mais excelente que a humanidade já teve à sua disposição. Por causa disso, a gente constata isso na prática. Não retribua o mal com o mal. Olha a sentença, é curta, é extremamente profunda, porque se isso fosse posto em prática, a gente já estaria vivendo num mundo de regeneração há muito tempo. Agora, o nosso costume ainda é retribuir o mal com o mal. A gente ainda gosta da vingança. Hoje eu li um negócio falando disso, que se o perdão desse ibope, então o filme não chamaria Os Vingadores, chamaria Os Perdoadores. Não ia dar. Aí botaram Os Vingadores, né? Vai ver quanto que arrecadou. E é isso mesmo, a gente quer vingança, a gente ainda quer retribuir o mal com o mal. E a gente ainda vive num mundo que está aí. Qual que é a diferença desse mundo de hoje de um mundo primitivo de 3, 4 mil anos atrás? É que a gente tem iPhone, tem internet 5G hoje. Tecnologicamente a gente evoluiu muito. Mas moralmente a gente está no mesmo nível, porque a gente age da mesma forma que eles pensavam lá atrás. Está errado. Não está funcionando. Basta olhar ao nosso redor para ver que isso não funciona. Qual a alternativa? Voltar para esse código moral. Cada um de nós deve realizar. Essa que é a diferença. A gente não deve buscar esse código moral para impor ao outro. Nós devemos viver. Nós devemos viver. Porque a gente muda com isso. E a nossa mudança representa a nossa conquista de progresso. E essa nossa mudança reflete no meio que a gente vive. Aí a gente se assemelha até um pouco àquele conceito da ética, né? E nos deixa de ser uma ética cristã aqui também, baseada na moral do Cristo. Porque viver a moral do Cristo implica repercutir esse progresso que eu conquisto na sociedade. E a partir disso, estimular no outro que vê esse progresso em mim. A opção de, eu acho que eu vou escolher, eu acho que eu vou fazer isso que ele está fazendo. Porque de repente eu estou vendo essa pessoa, não se incomoda, essa pessoa ela não se perturba com essa turbulência toda, tem alguma coisa diferente nela. E aí percebe que é isso, é uma vivência dentro de padrões morais firmes, que não se alteram. Essa faz a diferença. Os próprios conceitos morais que a gente usa nas áreas do conhecimento humano, né, nas discussões filosóficas e sociológicas, etc., talvez se alteram. Aí você vai buscar conceitos de liberalismo, de socialismo, de materialismo histórico, etc., então isso daí muda. Aqueles que a gente está usando com mais frequência, que se usa com mais frequência, que se estimula ainda mais as dissensões, são conceitos criados no século XIX. Quando muito você vai buscar no século XVIII. Né? Os primeiros filósofos assim, mais contundentes do liberalismo, né? John Adams, Smith, etc. Tal. Coisa recente, 300 anos. Quantas reencarnações a gente teve nesse tempo para cá? 300 anos? Talvez 2, 3, talvez. É ontem, considerando a idade do espírito que nós somos. Ontem. A humanidade existe há 100 mil anos, uma humanidade baseada na compreensão da razão, no uso da razão, no domínio da razão. Há quase 100 mil anos. Ele está falando de um negócio que é de 300 anos. E briga por isso, né? E muda, porque isso já está ficando obsoleto. O mundo está avançando, as condições em que essa sociedade se estrutura estão mudando, e isso vai deixando esses conceitos obsoletos porque já não servem mais para essas novas circunstâncias. Então está se mudando. O que não muda? A lei moral. Ela é a mesma desde quando Deus criou tudo. A
gente nem sabe quando que isso se deu. Também não há condição de saber. Quando Deus criou o universo, não dá para saber. Não cabe na nossa cabeça. Quanto tempo faz? Aí a gente tenta buscar aquele paliativo, o Big Bang. Big Bang, o que tinha antes do Big Bang? O Mini Bang, né? Ou tinha como falava no Super-Homem, tinha o universo bizarro, né? Era invertido as coisas, aí agora mudou de novo e volta. A gente não sabe. Fica brincando, especulando sobre coisas que a gente não tem condição de saber. E até onde elas vão viger? A gente também não sabe, porque elas são infinitas. Essas leis são eternas e são imutáveis. A mesma lei que a gente está vendo aqui hoje, o mesmo conceito legal, moral do Cristo, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você, vale hoje, valia 2000 anos e vale daqui a 100 milhões de anos. É o mesmo. Isso muda. Não muda. É isso que dá qualidade, é isso que realça a firmeza dessas leis. Daí a gente começa, entendendo isso, a gente começa a entender aquelas passagens em que Jesus usa figuras de linguagem para ressaltar essa ideia. Não construa a sua casa na areia, construa na pedra. A gente se acostumou a ouvir isso, sermão de casamento, né? Todo casamento para fazer sermão e usa essa figura, esse sermão. E aí, em relação ao casamento, não tem a ver com casamento. Também se aplica, mas não tem. É justamente isso. Onde a gente vai construir o nosso edifício? O edifício do nosso espírito. Qual que é a base desse edifício? É o saber? Não. O saber é bom, é uma boa argamassa, mas não é a base. Porque o saber não deixa ninguém bom. O saber sozinho não deixa ninguém moralmente evoluído. Os maiores engenheiros de Hitler eram extremamente inteligentes. Ninguém ficou evoluído por causa disso, deles. É a moral. E onde eu vou apoiar a minha moral? Nessa moral transitória, esses conceitos que o pessoal inventa, que não tem base, sabe, são coisas etéreas, coisas assim, totalmente isoporíficas, vamos usar um termo novo aqui, que se desmancham numa análise mais séria, eles se desmancham. Sabe? É nisso que a gente vai voltar a nossa estrutura, para cair junto e ter de recomeçar. Quantas vezes a gente vai ter de recomeçar então? E não é nem essa questão de recomeçar, porque alguém pode falar, mas somos espíritos eternos, ele tem todo o tempo do mundo para recomeçar. É verdade, você pode começar quantas vezes quiser, mas tem um ônus. A gente tem oportunidades que hoje utilizamos, dispomos, que amanhã podem não estar mais à nossa disposição. As coisas mudam, as circunstâncias se alteram, as necessidades se alteram. Então, a gente se previne de coisas que de repente vão ser mais difíceis de aguentar lá na frente. Hoje a gente costuma falar, está difícil de despertar esse mundo. Está difícil, realmente a gente tem, mas por quê? Porque nos falta essa base consolidada. E aí a gente acha tudo difícil. Conviver com o vizinho, conviver com o colega de trabalho, conviver com os políticos, conviver com essa divisão entre fulano de time A, fulano de B, tudo isso é difícil. Porque a gente não tem essa compreensão ainda solidificada na nossa consciência. E aí acontece. A gente fraqueja, a gente não suporta. É como querer levar saco de cal nas costas, bota 3 sacos de cal, mas nunca foi fazer um leg presszinho na vida, lá na academia, fortalecer uma coxa, para aguentar. E não aguenta. Você dá até 3 passos, mas cada passo você vai até que cai no chão, esmaga esse peso. Não aguenta. Você tem que se preparar. A gente precisa disso. E a preparação está aqui. Aí quando Jesus chega lá atrás, 2000 anos atrás, no meio de um povo que já tinha uma lei estruturada, que era o grande diferencial do judeu naquela época, o povo judeu, era um povo que já tinha uma religião estruturada, em conceitos sólidos, tanto que existem até hoje, eles são aplicados até hoje, né? Totalmente diferente das demais sociedades, né? Dos demais povos daquela época. E ainda assim, ele vem ensinar tudo em aparente contradição. Você fala, mas tudo que você está falando, é diferente do que Moisés ensinou. Você veio destruir essas coisas, você é um revolucionário. Não.
O que eu vim fazer aqui foi dar cumprimento à lei, até o último J, até o último ponto. Eu vim cumprir. Porque a lei é muito mais profunda do que essa superficialidade de formas que a gente está acostumado a lidar. Essa lei, ela é muito mais enraizada na nossa consciência do que isso que a gente imagina que seja só essa espuminha na água, uma coisa que a gente pode lidar de forma difícil. Por isso que a gente tem que entender, por isso que é preciso compreender para evitar e para dar a melhor execução. Aqui no capítulo 1, Kardec fala da apresentação dessa lei sob 3 perspectivas distintas ao longo do tempo: Moisés, Jesus e o próprio Kardec, o Espiritismo. Cada uma delas avançou um dado limite dentro das capacidades possíveis na época, mas tudo está igual. Quando a gente vai lá atrás, nos 10 mandamentos de Moisés, 3.500 anos atrás, 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não furtarás, não desejarás a mulher do próximo, não adulterarás. Curioso para as mulheres isso, que o mandamento fala não desejar a mulher do próximo, mas não fala não deseja o homem do próximo. Mas é uma coisa, se fala, olha, aquela lei era aquilo. E aí vem Jesus e fala assim: tudo se resume, ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. Olha só como se resume. A gente não precisa decorar o Evangelho, não precisa decorar os 29 livros do Novo Testamento, os 5 livros de Kardec, mais os 12 revistas espíritas, mais os 400 e tantos livros de Chico Xavier. Não precisa, só precisa decorar essa frase: ame ao próximo, ame a Deus e ao próximo como a si mesmo, porque está tudo resumido aqui. E quem ama a Deus e ao próximo como a si mesmo não mata. Não precisa de alguém que fale não mate. Ele simplesmente não vai matar por escolha, porque ele sabe: eu não vou matar meu irmão, eu não vou matar um irmão em Deus, eu não vou roubar, eu não vou causar mal a alguém, porque é meu irmão. Então ele não precisa dos comandos, ele pratica todos eles, mas espontaneamente, porque ele entendeu a base. Entender a base tira todo o sofrimento, porque a pessoa que ainda fica no comando, ela fala: não posso matar, mas aquele vizinho sem vergonha, eu queria esganar ele, mas eu não posso. Aí fica lá se atormentando, porque ele não consegue fugir dessa prisão. E aí quantas reencarnações ele vai passar atormentado com essa ideia, até se libertar. Então é uma coisa essencial para o nosso equilíbrio isso daqui. Por isso que está no primeiro capítulo. Você vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo é aqui, a lei. Já a partir dessa ideia, aqui que eu tenho que dedicar meu foco, minha atenção, porque a partir daqui que eu vou seguir. Tudo mais que se ensina, que se explica aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está falando de caridade, de tolerância, de abnegação, todas as qualidades que o Espírito pode desenvolver, sempre a partir da lei. Se não houver essa observância, se não houver esse esforço em vivenciar essa lei, o resto não se constrói. Não se constrói. A gente pode fingir. E quantas vezes a gente não finge? Vindo no centro, vindo na igreja, nas quermesses, nas procissões, etc. Tudo que afinal a gente vai lá, faz o resto do terço, toma passe, toma água fluídica, faz todos os formalismos à risca. E continua vivendo exatamente igual lá fora. Com a mesma conduta, tratando as pessoas com o mesmo desprezo, com o mesmo ar de superioridade, a partir do mundo do seu umbigo, do nosso individualismo, fazer prevalecer a nossa vontade. Está tudo errado. O que adiantou? Conquistou-se algo? Não. Pelo contrário. Porque quando a gente fazia isso 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, aí aquela máxima de Jesus também era muito válida. Eles não sabiam. Como eles não sabem, eu não posso responsabilizá-los, porque eles não sabem. Quando Jesus estava na cruz, antes de suspirar, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Era uma malta muito ignorante, de fato, né? Ali a gente via no mundo primitivo ainda, né? Mas hoje, com tudo que a gente vê, ouvir aqui, ouve na igreja,
Na TV, você tem pregações 24 horas. Livros de graça na internet. Nós temos conteúdo à disposição. E a gente vai atrás desse conteúdo. A gente está aqui, está na igreja, está no templo, está na mesquita, está em todo lugar. Nunca foram tão cheios os templos das casas religiosas, espiritualistas. Nunca estiveram tão cheios, frequentados. No entanto, a gente não vê o correspondente reflexo disso na nossa sociedade. Ainda são exemplos muito pontuais, que a gente vê um aqui, outro ali. Mas o grosso ainda continua vivendo igual a 3 mil anos atrás. Por quê? Porque ainda está preso só na superficialidade. Qual é a lei de Deus? A lei de Deus é acender uma velhinha ali no santinho que eu coloquei no canto da parede. Deixa a Bíblia aberta na sala para todo mundo ver. Olha, está com a Bíblia aberta, que ser iluminado. Aquela Bíblia cheia de poeira, aí você passa o dedo assim, tem um dedo de pó, nem para virar uma folha assim, para tentar disfarçar um pouco, não. Essas formalidades aí, vou levar meu escapular para benzer, vou trazer aqui, levar uma garrafa de água fluídica do Dr. Bezerra para casa, que ele vai me proteger. Não. O que protege é a lei, o que protege é cumprir a lei, entender e viver essa lei. Isso que protege, isso que faz evoluir. O resto é engano. Então esse capítulo serve para tirar a gente está começando, é o primeiro. É como se falasse, sai do engano, trilha o caminho certo, e daqui você vai crescer. Aqui você vai encontrar o que você está procurando, que a sua alma procura, que é evoluir. Então fica o convite para vocês estudar nosso capítulo primeiro. Não que isso vá me eximir de ter atrasado na lei de pontualidade, porque apesar que a gente não tinha ensinado isso, mas também a gente tem que observar os costumes da nossa época. Mas estudem, busquem entender isso, busquem, absorver e pôr em prática, devolver isso no dia a dia, no cotidiano, no trato com as pessoas, no trato com a gente mesmo. Vai fazer muita diferença. Então eu agradeço a paciência de todos vocês, pedindo desculpas pelo atraso, e que tenham todos uma boa semana, que Deus abençoe a todos nós. Então agora a gente vai elevando o nosso pensamento com muita gratidão no coração, muita alegria por ter a oportunidade de estar aqui reunido mais uma vez, estudando, absorvendo o Evangelho de Cristo à luz da doutrina espírita, dos ensinamentos que Kardec nos formatou. E com essa alegria a gente eleva o pensamento, buscar todos os espíritos amigos que estão nos acompanhando nesse momento, que estão participando desse momento de iluminação que vivemos agora. Aos nossos mentores, os mentores dessa casa, os mentores desse trabalho, o nosso mais profundo obrigado, o nosso mais profundo reconhecimento pela amizade que nos é dispensada, pela inspiração, pela intuição que nos desenvolve, para que a gente possa ampliar nossa consciência, buscar os mais profundos significados das lições do Cristo e trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso cotidiano. A todos esses amigos espirituais, nosso muito obrigado. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, aquele que veio pessoalmente ao nosso meio, trazer e vivenciar um guia bendito, um guia iluminado de renovação, de reconstrução espiritual, e que permanece diuturnamente no nosso horizonte, como um farol a nos iluminar o caminho, a nos infundir força, serenidade, confiança e fé, para prosseguir na jornada, mesmo diante dos tropeços que a vida nos oferece, que este mundo nos apresenta. E com o pensamento nesse Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente agradece profundamente por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paz e por toda a paciência com a qual nos envolve. E rogamos a Ti, Mestre, que suas bênçãos nos envolvam e aqueçam cada coração aqui presente hoje, que cada coração possa levar de volta aos seus lares, de volta às suas origens, esse aprendizado, o calor dos seus ensinamentos e a certeza de poder aplicá-los no seu dia a dia. E que, animados desse sentimento, a gente possa, no nosso cotidiano, realizar essa transformação no nosso dia a dia, com aqueles que nos cercam, com a sociedade mais próxima de cada um de nós, para dar o nosso pequeno contributo em transformar essa humanidade
tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito, numa humanidade cada vez mais entranhada, mais unida nos mais profundos laços de fraternidade, de amor e de paz emanados do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.